Eu percebi uma coisa, tem que ter um bordão um pouco pra começar o vídeo. E aí galera, continuando aqui a nossa série de vídeos sobre os 10 mandamentos, o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o primeiro mandamento, o número 1. Basicamente podemos dividir os 10 mandamentos em duas partes, por assim dizer, né? Os teólogos, eles têm o costume de dividir nessas duas áreas, que seria, primeiro quatro mandamentos em relação o nosso dever para com Deus e os outros 6 mandamentos, o nosso dever para com o próximo. Então a gente já tem isso pré-estabelecido na Reforma, né? A Reforma traz essa ideia através das confissões de fé, o Catecismo Maior e todo esse ensinamento que através da Bíblia os teólogos, durante os séculos, eles se debruçaram nas Escrituras, gastaram um tempo de estudo para preparar um material bom para que compreendêssemos melhor a lei de Deus. Afinal de contas, naquela época já tinha esse problema acerca da lei de Deus, onde o povo não compreendia direito e uns já deixavam, como a gente falou no outro vídeo acerca dos antinomianistas. Então, tratando como prometido da lei moral especificamente, como já colocamos, ela é dividida dessa forma, e no Novo Testamento ela é encontrada mais resumida, de uma forma como Jesus e os apóstolos ensinaram, e ela é encontrada no texto de Mateus, no capítulo 22. A partir do verso 34, onde vai dizer: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí, Jesus ficou sem resposta, não foi? Pegaram Jesus. Pegaram Jesus. Lógico que não. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, entendendo, os 4 primeiros mandamentos, nosso dever para com Deus, está resumido aí nesse primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 mandamentos, que significa o nosso dever para com o nosso próximo, resumido no segundo grande mandamento que Jesus respondeu, que é amar ao próximo como a si mesmo. E o primeiro mandamento que se encaixa nesse primeiro grande mandamento, no qual Cristo falou para os fariseus e peritos da lei, é: não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Então, em cada mandamento nós entendemos, e os teólogos entendem, que cada mandamento tem um dever, que Deus requer do homem, e tem pecados a serem evitados, pecados proibidos em cada mandamento. Então, o dever desse primeiro mandamento, lendo aqui o Catecismo Maior do Westminster, que é onde nós vamos nos basear aqui na maior parte do tempo, são conhecer e reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e o nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de lhe agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, andar humildemente com ele. Esses são os deveres aí que são exigidos no primeiro mandamento. Como fica claro e evidente, expresso tanto na Confissão de Fé de Westminster e também na Confissão Batista, como no Catecismo Maior, esses deveres eles são extraídos da própria Escritura. Um exemplo bem claro disso é em Romanos 12:11, onde o apóstolo Paulo vai pedir que nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Ou seja, essa ideia de reverência ao Senhor, na qual o Bruno falou que está entre os deveres, ela vem das Escrituras. O que esses teólogos fizeram não foi nada mais nada menos que estudar, como a gente falou, se debruçaram nas Escrituras, estudando verso a verso aquilo que o contexto fala e traz, para poder aplicar e criar de uma certa forma, sistematicamente, deveres e proibições que vão nos ajudar a olhar para a Escritura de cara e já encontrar: nossa, eu não posso fazer isso. E isso nos ajuda e nos traz amadurecimento na nossa fé, na nossa caminhada cristã. E nós vemos em toda a Escritura, textos, e são muitas as referências, que tomam esses deveres do primeiro mandamento como base. Nós vamos colocar aqui na descrição, tentar colocar aqui todas as referências,
ou o próprio texto aí do Catecismo para você dar uma conferida. Outro texto bem interessante nesse contexto, assim, no próprio capítulo 12 de Romanos, é o 1, onde vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, mais uma vez, deixando específico que é um dever nosso nos oferecermos a Deus diariamente. Nós que somos regenerados, que fomos encontrados, redimidos por sua graça, o sacrifício do seu Filho, o Cordeiro Jesus Cristo, sacrifício perfeito, temos o dever de nos entregarmos diariamente como um sacrifício vivo a esse Deus. Então isso é um dever, isso é algo prescritivo, é algo que a gente aplica diariamente em nossa vida. E é muito precioso, né, esse mandamento, e nos leva realmente a reconhecer: temos um Deus, que esse é o único Deus, que ele merece adorá-lo e que ele precisa ser reconhecido como ele é, como a Escritura ensina. Esse é o primeiro mandamento. E assim como temos os deveres que são exigidos no mandamento, nós temos também os pecados que são proibidos, né, estritamente nesse mandamento. E um dos pecados bem específicos e básicos é o ateísmo, porque o apóstolo Paulo vai nos deixar claro em Efésios 2:12: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então o ateísmo é não ter Deus, né? Não ter nenhum Deus, não crer em Deus. As pessoas que vivem dessa forma, né, sem um Deus no mundo, como alguns se denominam agnósticos, né, que não podem comprovar a existência de um Deus, mas aqueles que vivem, e nós vemos na sua vida prática e diária, que ele vive como se não existisse um Deus, como se não tivesse Deus no mundo. E também nessa pegada a gente tem também a idolatria, onde Paulo vai também lá aos Tessalonicenses, vai especificar aqui: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Esse é um pecado, né, muito assim colocado como se os católicos fossem só os idólatras. Isso nós vamos entrar no segundo mandamento, né, mais especificamente. Mas esse primeiro mandamento, ele também proíbe esse pecado, né? Não terá outros deuses diante de mim. E aí a gente entende que não só a idolatria é como muitos colocam, né? A tradição coloca que a idolatria é só se curvar diante de imagens de esculturas ou coisas desse tipo, que vai falar mais especificamente no segundo mandamento, mas qualquer coisa que se torna um Deus. O próprio Novo Testamento vai colocar um Deus chamado Mamon, né, que é o dinheiro, ter um dinheiro como Deus, ou ter sexo como um Deus, ou ter qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus, ou damos uma adoração, um valor que não é devido a Ele, que deveria ser direcionado para Deus, e nós direcionamos para essa outra coisa. Isso se torna um Deus, isso se torna idolatria. Várias coisas podem ocupar o lugar de Deus na sua vida nesse sentido, e você pode estar fazendo outras imagens, pode estar nesse sentido, colocando outros deuses, criando outros deuses diante do próprio Deus. Até a própria imagem do próprio Deus pode estar sendo um Deus falso que você está criando na sua própria imaginação. E isso é totalmente exposto nos 10 mandamentos, e exposto nesse mandamento, o primeiro mandamento, como algo proibido. Não devemos jamais imaginar um Deus segundo a nossa própria vontade, mas devemos imaginar a Deus segundo o que as Escrituras ensinam que esse Deus é. É um pecado muito sério e às vezes muito sutil até na vida dos cristãos. Outros pecados também são proibidos nesse primeiro mandamento, como a heresia, as crenças errôneas, a incredulidade e tantas outras coisas que nós percebemos que são pecados que são proibidos especificamente nesse primeiro mandamento. E a gente chega ao fim de mais um episódio do Você Que Pensa. Se você gostou, tem alguma coisa para dizer, discordar, fica à vontade. Se você ainda não tem essa perspectiva acerca da lei de Deus, dos mandamentos, é bom você dar uma estudada também e continuar acompanhando nossos vídeos, que a gente vai tratar disso pouco a pouco. Não deixe de nos seguir também no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós gravamos aí a introdução também. Se você não assistiu, é bom para dar acrescentar aí em tudo que a gente falou aqui. Então vai ter o link aí também para você assistir. Valeu, galera. Então é isso aí. Até o próximo. Você Que Pensa.